O Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais tem o prazer de receber a professora Maria Lúcia Prado Costa, que nos apresentará um acervo digital da memória da cartografia do Estado de Minas Gerais, o álbum corográfico de 1927. Seja bem-vinda, professora. Destaco ainda a presença da professora Márcia Maria Duarte dos Santos, segunda vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, e também coordenadora das comissões culturais permanentes dessa instituição e da Comissão de Geografia e Ciências da FI. Nossa convidada, Maria Lúcia Prado Costa, é graduada em História pela Universidade Federal de Minas Gerais e também graduada em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Possui mestrado em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável pela UFMG. Atualmente, é assessora de projetos especiais da BIOS Consultoria Ambiental, em Belo Horizonte. Quando trabalhava na Fundação 18 de Março, a Fundamar, a professora se interessou por uma coletânea de mapas de Minas Gerais, impressa em forma de livro, editado em 1927 pelo Serviço de Estatística da Secretaria de Estado da Agricultura, em comemoração ao centenário da independência do Brasil. Guardada a 7 chaves, a obra foi adquirida pelo avô de nossa convidada, Dr. Homero Costa, quando ainda residia em Machado, no sul de Minas, em 1933, conforme atesta o carimbo na folha de rosto. A essa coletânea, a professora Maria Lúcia se dedicou e, posteriormente, reuniu uma equipe, dando início, em 2012, a estudos críticos relacionados aos mapas. Nasce, assim, o projeto Álbum Corográfico Municipal do Estado de Minas Gerais, que hoje, quase 100 anos depois de sua publicação, constitui um material valioso para pesquisadores, fonte de consulta para estudos relacionados à história, à geografia, à toponímia, ao patrimônio cultural de Minas Gerais. Teremos muito prazer em ouvi-la, Maria Lúcia. Obrigada, Cândida, obrigada, Márcia, obrigada, Instituto Histórico e Geográfico, parceiro desse projeto do site do Álbum Corográfico desde 2011, 2012, né? É um prazer grande para mim falar desse tema que vem me ocupando durante quase 10 anos com o suporte de vocês. Inicialmente, Daniel, você podia apresentar o primeiro slide, por favor? O Álbum Corográfico Municipal do Estado de Minas Gerais, ele está sendo apresentado através de um site no qual se associou, além dos mapas, né, dessa peça cartográfica, estudos críticos de grandes nomes da história, da geografia, da toponímia e do planejamento urbano de Minas Gerais. No próximo slide, a gente vai ver um convite que foi feito na época do lançamento do site, no qual se destaca, né, a beleza dos mapas, são 178 mapas dos municípios mineiros, muito bem desenhados, muito bem aquarelados, rodeados, emoldurados por peças, né, do patrimônio histórico daquela época. E no convite a gente destaca o endereço do site, né, que está disponível para qualquer pessoa consultar, imprimir os mapas, e a gente destaca os colaboradores, né, entre eles o professor Amilcar Martins, que fez o prefácio, a professora Cida Carvalho Cambraia, que fez estudos sobre o planejamento urbano, a professora Márcia, né, aqui presente, que fez o estudo da geografia, da cartografia, a professora Cândida, que fez um estudo muito curioso sobre a toponímia dos municípios mineiros de então, e a professora Carminha, professora Maria do Carmo Andrade Gomes, que é uma grande especialista, né, nesses produtos gerados por conta do centenário da independência do Brasil. E o design gráfico do Rodrigo Denubla, devemos a ele até a ideia de fazer esse projeto em forma de site. No próximo slide, a gente começa a destacar alguns pontos importantes para a gente estar contextualizada no álbum.
Trata-se da primeira representação cartográfica dos municípios mineiros pós a proclamação da República. E o álbum ele já nasce envelhecido, porque ele foi publicado em 1927, mas ele trata da divisão político-administrativa de 1911, e com acréscimos, referência à rede de comunicação, que a gente está chamando aqui de ferrovias, as construídas, as projetadas e as idealizadas, as hidrovias, né, que era a navegação dos rios, como São Francisco, Rio Grande, e as estradas de rodagem. Então, o álbum ele oferece várias temporalidades. Quando ele foi publicado, o próprio Anísio Teixeira de Freitas, perdão, se desculpa, né, pela passagem do tempo em que os mapas já parecem envelhecidos. O álbum traz os 178 municípios da divisão de 1911 e correspondem hoje, mais ou menos, aos 853 municípios de Minas. Por que eu digo mais ou menos? Porque, como a professora Márcia já indicou, o mapa traz uma série de litígios, de disputas que havia, então, em Minas, nos anos 20, com os nossos vizinhos, São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro. Né? Então, a gente tem umas perdas e ganhos de territórios que estão muito bem assinalados no álbum. Foi um esforço grande de publicar uma série de projetos no âmbito do Centenário da Independência, em 1922, organizado pelo Teixeira de Freitas, que é o advogado baiano, que a gente viria a conhecer anos mais tarde como institutor do que a gente conhece hoje pelo IBGE. Devemos ao Teixeira de Freitas não só toda a organização desse volume grande de produtos, como também o trato que foi dado ao material cartográfico, inclusive o material censitário, que se trabalha também com o censo de 1920, que foi organizado pelo Teixeira de Freitas. Então, além do álbum, que foi publicado em 27, já havia sido publicado naquele ano anterior o anuário, e em 1922 o Atlas. Então, é uma tríade de produtos feitos em comemoração ao centenário. Por que houve tantos atrasos? Imaginam vocês, né, que em 1923 já houve uma nova organização política administrativa e Minas viveu uma sucessão de mudanças de governo. Houve 4 governadores entre 22 e 27. Nós tivemos o Raul Soares, depois o Olegário Maciel, o Melo Viana, para findar com o Antônio Carlos Andrade. No próximo slide, a gente já dá, assim, mais ou menos, quem abrir o site vai encontrar essa representação. Então, aqui, à direita, acima, a gente tem uma série de estudos que foram acrescidos aos mapas. Então, o site não apresenta só os mapas, né, que já por si só já valeriam o site, mas ele é acrescido de estudos críticos. Além do estudo crítico da professora Cândida, da professora Márcia, ao longo do tempo a gente foi inserindo novos estudos críticos, e se houver tempo a gente pode até detalhar um pouco mais. Para essa apresentação, a gente escolheu o município de Pirapora, porque é um município que nos anos 20, isso foi o estudo do álbum que nos indicou isso, né? Pirapora era um município com bastante evidência. Ele era um local de projetos não só municipais, como estaduais e federais. Quando a gente abre o site, a gente pode procurar o município, por exemplo, Pirapora. Eu poderia julgar nesse site de busca, que é a esquerda, e tenho 3 índices abaixo dele com os quais eu posso trabalhar. No primeiro índice, são os municípios, são 178 municípios, né, que eu posso pesquisar, posso entrar pelo site através deles. No segundo índice, eu trago os povoados dos municípios do Alto, eu posso pesquisar os povoados que cada mapa de 1927 trazia, e no terceiro índice, eu posso jogar qualquer município hoje do estado de Minas Gerais, eu vou saber onde que ele está no mapa, se é que ele está, né? Para 178, virar os 853 municípios. De agora, alguns municípios a gente perdeu um pouco a história. No slide, nesse slide mesmo a gente vê que a gente está citando, né, os distritos e a atualização atual deles.
No slide seguinte, Daniel, a gente já traz a contribuição da professora Cândida, né? Ao clicar no nome de Pirapora, nesse ícone aí, já se vê toda a representação da toponímia do município de Pirapora. Traz tanto um estudo sobre a origem do nome, como também o ano em que esse nome passa a ser adotado. É uma contribuição bastante interessante, acho que é um acréscimo a mais nos estudos críticos do álbum. No slide seguinte, a gente já cai mesmo no estudo de Pirapora. Para estudar Pirapora, a gente resolveu dividir o mapa, né, a prancha do mapa, em duas faces, a face superior e a inferior. Nessa face superior, o que chama atenção assim, logo de cara, né, seria o desenho do Rio São Francisco. O Rio São Francisco ele tem um desenho bastante carregado, a linha dele, né, do leito, é bastante forte. Isso não é à toa, isso vai ter uma explicação. A gente consegue ver também com alguma dificuldade, né, uma âncora em Guayaquil, seguindo rumo a norte, rumo a Januária, que tem a âncora que marca o símbolo, a legenda da navegação. Chama bastante atenção, no centro, na sede do município de Pirapora, né, o desenho da Estrada de Ferro Central do Brasil. Do lado direito, o trajeto já instalado, e do lado esquerdo, um trajeto ainda em andamento. Isso também vai ser, a gente vai trabalhar um pouco nisso aqui. Emoldurando o mapa, tem dois desenhos do Eberle, que é um personagem muito importante na história do álbum. Um sobre a ponte sobre o Rio São Francisco, ligando Pirapora a Buriticeiros, então era um distrito de Pirapora, e do lado direito, uma antiga escola de marinheiros. Essa denominação antiga também já vai nos chamar a atenção. A partir dessa visão, dessa parte superior do álbum, a gente vai para o slide seguinte, Daniel, que a gente chama atenção, né? Por que haveria um traçado mais destacado do Rio São Francisco, quase que fora da escala? Provavelmente é porque nos anos 20 estava assim, em franco debate, uma disputa, né, entre Minas Gerais e o Estado da Bahia sobre a quem cabia o direito da navegação do Rio São Francisco, que era uma concessão federal. É uma disputa ferrenha, bastante interessante. Mais tarde a gente vai se ater um pouco sobre isso. Esses desenhos a bico de pena, né, que emolduram o mapa de Pirapora, traz essas duas joias, né, do patrimônio que hoje estão, inclusive, tombadas pelo IEFA. A antiga escola de marinheiros e a ponte sobre o Rio São Francisco. Ambas prefeiturias foram efêmeras, elas duraram muito pouco, e é uma evidência, né, da pouca perenidade dos esforços do poder público em criar equipamentos no Brasil. Assim, depois a gente vai dar mais dados. E eu quero destacar aqui, né, o desenho do Afonso de Maíra-Eber. No site, o consulente vai encontrar um verbete para cada um dos realizadores do álbum, todos os cartógrafos, né, todos aqueles que participaram do álbum, que assinaram os mapas, né? E o Eber ele vai assinar 80 dos 178 mapas do álbum. Ele é uma figura muito interessante. Ele era cartógrafo, topógrafo, paisagista, ele era alemão, e quando ele se muda para o Brasil, ele vai morar uns tempos no sul, e acaba modificando o sobrenome dele. Ele adota o sobrenome Guaíra, que era o nome da cachoeira de Sete Quedas. Então, isso naturaliza o brasileiro e naturaliza o próprio nome em homenagem às Sete Quedas. Ele vai trabalhar em Minas depois, né, nesse projeto do Alto, tem alguns outros mapas que ele realizou, e ele vai morrer na década de 40 a serviço do IBGE. Ele é vítima de uma epidemia da época lá. A gente está muito atento hoje às epidemias, né? Então me chama a atenção a vida do Eberle. E como eu já havia comentado, né, no desenho de Pirapora, tem uma coisa que é muito característica do caráter enaltecedor do álbum, que é o desenho das estradas de ferro.
tanto as estradas de ferro já edificadas, quanto aquelas em andamento e aquelas que seriam projetadas. No meu caso de Pirapora, mas tem muitos municípios que têm estradas projetadas. E a legenda de navegação do rio, que é um tema que me interessou bastante. No próximo slide, a gente já acessa, né, a parte inferior da prancha de Pirapora e chama muita atenção, né, as referências ao Rio São Francisco. Tem um trecho da Cachoeira de Pirapora, esse aproveitamento hidráulico está associado à navegabilidade do rio, tem as embarcações que não a vapor, um desenho na parte inferior, e tem ainda um hotel internacional, imagino vocês, um hotel internacional em Pirapora, e o desenho do Paço Municipal. Na parte inferior do álbum, da prancha, a gente vai ver a legenda à direita, mas a parte superior. É interessante observar que, além da legenda de povoado, que é essa bolinha preta menorzinha, tem também a legenda para a estação. Isso no estudo dos povoados, que a gente fez posteriormente, vai ser um fator decisivo para a gente escolher metodologicamente o que a gente vai incorporar no estudo do povoado. À esquerda, a gente tem as posições geográficas informadas, não só da sede, mas dos distritos informados, da estação de La Salle, da estação de Várzea da Palma. E à direita, os dados do censo que o próprio Teixeira de Freitas havia coordenado, que é o censo de 1920. Né? Então, existe um cuidado exaustivo dos realizadores, né, em fazer um quadro que mostrasse não só com a acuidade técnica, com certificação científica, a cartografia do município, como também aqueles bens considerados de relevância para o patrimônio, numa época que nem se discutia o que era patrimônio no Brasil, que tem depois disso, nos anos 30, né, com o ISFAM, que hoje a gente conhece por ISFAM, e o posicionamento desses desenhos, dessas informações técnicas, de uma forma muito harmônica, né? Muito cuidadosa na prancha. No slide anterior, chama bastante atenção, né, o esforço de apresentar, além desses dados que eu falei, né, as referências ao Rio São Francisco. É muito peculiar, né, a abundância de desenhos do Rio São Francisco que vai ter não só na prancha de Pirapora, como os demais municípios da bacia do Rio. No outro slide, Daniel, a gente já vai ver um município de Pirapora na perspectiva do estudo dos povoados. Esse estudo dos povoados foi um esforço grande, né? Nós levantamos quase 2.200 nomes de povoados. É um trabalho que Márcia Cândido deve conhecer, de ir correndo dedo a dedo sobre o mapa e levantando. Foi um trabalho feito a várias mãos, né? Cada hora um revisava o trabalho que o outro tinha feito. E a gente optou por considerar também as estações ferroviárias nomeadas que não cede de município, que não cede de distrito. A gente teve como metodologia acatar as estações que estavam informadas como legível. Então, foi um trabalho muito lento, muito adequado para um tempo de pandemia, e que a gente teve muito pouco sucesso no sentido de trazer atualização política administrativa para o tempo presente. Eu vou falar nisso mais para frente. No próximo slide, a gente queria debater um pouco essa metodologia, né? Por que não adotar as estações ferroviárias de sede de distrito e sede de município? Por quê? Nosso interesse é entender os povoados. O conceito de povoado é um conceito absolutamente obscuro, tanto nos anos 20 quanto no tempo presente, né? O IBGE não usa esse conceito, ele adota uma outra terminologia. Então, a gente fez o estudo povoado, sem entender exatamente o que se chama de povoado nos anos 20. E aí é um desafio. E essa atualização política administrativa, a gente não fez aleatoriamente, né? Julgando o nome do povoado na internet e está valendo qualquer resposta. Não. A gente se ateve aos dicionários históricos e geográficos do Valdemar Barbosa e do Joaquim Costa.
E ainda o site das estações ferroviárias do Ralph Menepus, que é um site fundamental, se bem que, né, como todo trabalho é sujeito a algumas revisões, mas foi fundamental, porque nos anos 20, quase 40% dos municípios eram abraçados por estradas de ferro. Sem esse estudo do Ralph, que talvez a gente não conseguisse nem recuperar a memória dessas estações ferroviárias. E aqui fica talvez uma advertência, um lembrete de que esses dicionários vão até 1995. A segunda edição do Barbosa é de 95. De lá para cá, a gente está perdendo a memória dessas variações e mudanças de toponímia, de distrito, essa divisão política administrativa cuidadosa, atenta, feita com acurácia, com respeito às fontes, a gente está perdendo. Então, eu acho que o álbum vem meio que marcar o que era Minas Gerais há um século atrás. Quer dizer, a gente tem que ter instrumentos mais eficazes de perceber. E o Barbosa ainda faz uma advertência da segunda edição. Eu só estou considerando as divisões estaduais, porque depois da Constituição de 88, os municípios passaram a ter uma grande autonomia, né, para criar seus próprios distritos. Então, ele fala assim, eu não dou conta de acompanhar, de enxugar esse gelo. Então, Minas está perdendo essa memória. E me chamou muita atenção a rica toponímia dos povoados, que é uma provocação para a professora Cândida. Eu acho que tem material aí para muito trabalho. E a gente fez estudo crítico sobre o tema, e com essa seguinte ressalva, a gente teve muito pouca assertividade. Se a gente trabalhou com 2.200 e poucos verbetes, a gente deve ter alcançado um sucesso de localização em menos de 50% deles. Então, tem uma série de povoados que estão perdidos no limbo. A gente não sabe se eles foram estiolados, se eles mudaram de nome, se eles foram incorporados, porque a gente está perdendo a memória dessas transformações. No próximo slide, eu já vou trabalhar com um tema que me levou a estudar o mapa de Pirapora, né? Que é a questão da navegação de São Francisco nos anos 20. O trajeto disputado, eu só tratei desse, né? O Tratado de Pirapora, Januário, sabendo que a navegação seguia até lá na Bahia. Como eu já tinha comentado, era uma concessão federal e havia uma acirrada disputa entre Bahia e Minas Gerais. E tem algo absolutamente peculiar, que é a história dessa empresa de aviação São Francisco. Desculpa, ela tinha monopólio do governo da Bahia. A empresa peculiar, que eu queria dizer, é a Companhia Indústria de Aviação de Pirapora. Essa indústria, ela surge no contexto da Primeira Guerra, no contexto de escassez de alimentos da Primeira Guerra, e ela era uma empresa focada não só na navegação do rio, mas também na produção de produtos como grãos e óleo do algodão e abastecimento de água também. Ela que vai fazer o aproveitamento da cachoeira, que está desenhada ali, cachoeira do Rio São Francisco, lá de Pirapora. E ela é uma empresa mineira e ela corre meio por fora da legislação. É impressionante, ela dura de 1918 a 32, ela acaba quando pelo menos até onde eu estudei, quando o presidente dela falece no acidente com os vapores do próprio Rio São Francisco, ele vai socorrer um vapor, ele se acidenta e vem a falecer, e essa empresa, ela corre em meio à revelia da legislação. Ela não ganha a licitação, digamos assim, mas ela continua recebendo subsídios. É algo absolutamente extemporâneo dentro do que a gente entende de concessão federal. E nos anos 20, então, Minas Gerais, o tempo inteiro, né, nos relatórios de presidente, de província, nos jornais, nos periódicos, está reivindicando para si o direito à navegação de São Francisco. É um rio que nascia em Minas, que, portanto, cabia ao governo de Minas Gerais prover, ter o monopólio da navegação do rio. O governador Melo Viana faz uma viagem super badalada ao Rio São Francisco, sai nos jornais do Rio,
é muito destacado e é quase uma pauta de governo dele conseguir a concessão para Minas Gerais. Em 1925, que é já depois do nossa área de estudo, aqui nosso tempo de estudo, Minas Gerais consegue essa concessão, mas que logo depois vem a Bahia e a briga continua, né? Eu não sei qual foi o final da história. À direita, eu estou colocando uma foto do vapor do Rio São Francisco, que mostra um aspecto pouco explorado do tema, né? Que é o corte de árvores para abastecer os vapores. A navegação é um tema muito caro, né? A navegação a vapor é um tema muito caro, a historiografia, e hoje já tem estudos indicando, né, impacto ambiental gerado por esse tipo de navegação, porque as matas ciliares eram cortadas para alimentar as caldeiras do vapor. No slide seguinte, a gente já vai se ater um pouco mais àqueles desenhos, né, que, na prancha que envolvem um mapa de Pirapora. À direita tem uma fotografia do Arquivo Público Mineiro, que é da época da excursão do presidente Epitácio Pessoa a Pirapora. É uma ponte, né, como eu já disse, que ligava Pirapora ao distrito de São Francisco, que hoje era Buriticeiros, e vai trazer também as linhas férreas da Estrada de Ferro Central do Brasil, que está bem desenhado lá no mapa. Essa ponte, ela fazia parte de um projeto muito ambicioso, que seria ligação, né, de Minas Gerais a Belém do Pará. É algo que hoje um sonho é quase que pitoresco, engraçado, né? Mas, enfim, tinha esse projeto de ligação de Minas Gerais a Belém do Pará. Isso está muito bem documentado no dossiê de tombamento da ponte e no dossiê de tombamento da Escola de Marinheiros feita pelo IEFA. É um documento muito interessante de se conhecer, foi feito um trabalho muito preciso de pesquisa histórica e tem muitos dados lá. Essa ponte hoje se chama Ponte de Marechal Hermes e ela ligava essa estação de Pirapora, que é de 1910, ao de Buritis. Veja que interessante, a construção foi iniciada em 1912, porque teve uma série de mudanças de projeto em relação ao local de saída, local de chegada, e ela foi concluída quase 10 anos depois. E nesse ínterim teve a gripe espanhola de 1918, que é algo que até então, para a gente, passava assim, quase que uma coisa pitoresca, né? Hoje a gente já olha com outro olhar, olha com outro pavor para o que tenha sido essa gripe espanhola de 18. Mas isso foi tudo esforço perdido, porque esse projeto de ligação de Pirapora a Belém do Pará foi abandonado e hoje a ponte serve, se não me engano, só para a travessia de pedestres, não tem mais os rios. No slide seguinte, a gente vai ver um outro bem, né, que está desenhado pelo Eberle, lá na prancha do mapa de Pirapora, que é a antiga escola de marinheiros. Isso realmente deu muita dó, porque ela é aprovada pela Marinha Brasileira, né? É um empreendimento do governo federal para Pirapora, evidência, né, de como que o município estava na estratégia do governo federal. Esse projeto, aprovado em 1911, ele previa a formação de jovens que fossem treinados como marinheiros no próprio curso do Rio, e esse previa um atendimento até 400 alunos, mas em 1919 só tinham 15 alunos. O projeto não vingou. É um esforço grande. No dossiê de tombamento, a gente acompanha todo o esforço do governo federal para implementar essa escola. Em 1920, ela já é fechada. Portanto, é por isso que ela aparece no nosso mapa do álbum como antiga escola de marinheiros, né? Então, a gente vê em Pirapora vários equipamentos públicos construídos com bastante esforço, com bastante tenacidade e que tem uma duração bastante breve. No outro slide, Daniel, a gente vai ver um outro detalhe bastante curioso, que é a planta urbana de Pirapora. Não são todos os mapas do álbum que trazem essa planta urbana, mas quem trabalha com planejamento urbano tem aí uma fonte saborosa, né, de
de mapas urbanos para estudar. É muito interessante, porque quem vai construir essa planta urbana em parceria com o Estado, em 1920, é aquela companhia Indústria de Viação de Pirapora, aquela que corria fora do jogo legislativo, digamos assim, para a navegação do Rio São Francisco, que é uma companhia muito poderosa, né? E ela vai reservar, eu marquei com um círculo, né? Na planta urbana aqui à direita, um lote muito grande, dá quase 3 ou 5 lotes normais da planta para si próprio, né? E antes disso, já tinha havido uma outra planta de Pirapora construída pela companhia Cedro e Cachoeira, aquela companhia têxtil, né, ainda hoje existente, em parceria com o Estado. Ali, quem vai construir essa planta, quem vai para lá, é o pai do escritor Lúcio Cardoso, o Joaquim Cardoso, que vai ali construir o primeiro escritório da Cedro e Cachoeira para armazenamento de algodão. E nessa época também acontece uma epidemia, né? E depois o Lúcio Cardoso vai escrever o livro Maleita, que ele recupera um pouco da história de Pirapora, do drama que foi essa epidemia que ocorreu lá. Então, a partir do tempo presente da pandemia, também você tem elementos para estudar a história das epidemias em Minas Gerais através do álbum. E no próximo slide, né, fica esse convite, então, para todos os mineiros, todos aqueles que se debruçam sobre a história de Minas, né, que acessem o site do álbum coreográfico, que os estudos críticos trazem contribuições ainda não concluídas, né, sobre a história, geografia, toponímia e o patrimônio de Minas. E no próximo slide, Daniel, fica o link aí para quem quiser viajar pelo site. Muito obrigada. Oi, Lúcia. Oi, Cândida. Como me foi dado o privilégio de começar esse diálogo, essa conversa que nós vamos ter hoje, eu começo agradecendo. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui. Isso não quer dizer que eu não tenha oportunidade de conversar com a Cândida e a Lúcia. Nós temos, sim, infelizmente, oportunidade de discutir problemas de pesquisa, entre outras coisas, nós somos amigas, inclusive, mas e sobre essa atividade que está sendo apresentada ao público, aos associados e amigos do Instituto hoje, nessa data, eu tive a oportunidade de conversar com a Lúcia, tive a oportunidade de conhecer os slides que ela apresentou. Por isso mesmo, eu vou recorrer a algumas notas que eu registrei para não me perder, para poder ter certeza de que eu estou aproveitando bem essa oportunidade que foi criada, né? Então, nesse sentido, eu reafirmo a minha satisfação, porque eu tenho usado o álbum como fonte de dados, e muitos dos orientandos de pesquisas que eu tenho desenvolvido também. E tenho acompanhado os esforços da Lúcia, aproximadamente nesses últimos 10 anos, para ampliar o conteúdo que o repositório que recebeu o álbum, né, foi divulgado. Ele, como a Lúcia pontuou, inclusive na fala dela, ele foi apresentado ao público pela primeira vez, com um excelente prefácio do Amilcar Viana Martins Filho. O prefácio já, por si só, vale a pena uma leitura muito interessante. E com cinco estudos críticos. Olha, de lá para cá, a Lúcia, com esforço, ela, com bastante, escolhendo criteriosamente problemas relevantes e trabalhando com bastante rigor metodológico também, ela conseguiu acrescentar mais 8 textos, cerca de 8 textos no repositório que contém o álbum.
textos também muito interessantes. Então, esse esforço que foi realizado pela Lúcia, ele tornou, ou tem tornado, né, porque esses estudos foram colocados, não foram colocados todos de uma vez, mas aos poucos, ao longo desses últimos anos. Então, esse esforço tem tornado o álbum uma fonte de pesquisa muito respeitada e de grande valor para estudiosos de diversas áreas. Eu creio que contribui para isso, além da qualidade do conteúdo, o fato de também o álbum ser divulgado de uma maneira muito inclusiva, tratando-se do ambiente web em que se encontra. Mas tratando da apresentação da Lúcia, que foi feita pela Lúcia, gostaria de parabenizá-la pela escolha da prancha de Pirapora, antes de fazer perguntas ou comentários sobre o assunto que foi tratado. Eu vou pedir para o Daniel mostrar a prancha do mapa. A Lúcia não teve a oportunidade de incluir isso nos slides, mas nós fizemos questão de incluí-lo aqui para que todos vejam a beleza plástica, né, que ela se referiu. Acho que ele mostrado dessa maneira vai ser mais uma oportunidade para as pessoas visualizarem aquilo que foi colocado pela Lúcia. Bom, ele foi montado em 2 folhas, ele tem determinadas características que eu analiso no estudo crítico, a razão de inclusive, ter sido apresentado em 2 folhas, no formato desenho e não paisagem, como outros mapas das pranchas do álbum, mas acho que não é o caso aqui, nós vamos explorar outros aspectos. Dentre os fatos que a Lúcia abordou, e que nós já tínhamos conversado antes, tem um que eu vou pensar que é muito interessante. Mas antes disso, eu queria colocar que no estudo que eu fiz, o estudo crítico sobre a cartografia do álbum, eu fiz questão, sabendo que a obra era uma obra celebrativa do centenário da independência do Brasil, eu fiz questão de analisar aqueles mapas, tentando verificar o quanto de rigor a equipe técnica que trabalhou usou, quer dizer, alcançou com aqueles documentos cartográficos. Então, isso me chamava muita atenção na época, porque principalmente aqueles elementos, quer dizer, se os mapas apresentavam os elementos relacionados a operações cartográficas, que conhecidos, eles permitem discutir a fidedignidade da representação ou das representações, realizar também julgamentos de valor, né, sobre a informação geográfica e sobre a representação de modo geral. E ao fazer isso, quer dizer, ao analisar as pranchas com esse objetivo, eu verifiquei que os responsáveis pelo álbum tomaram cuidados dignos de nota e deixaram registrados dados para evitar ambiguidades da interpretação ou na interpretação dos dados representados, e também deixaram resultados para se discutir a acurácia ou a precisão dos mapas. Por exemplo, eles registram as coordenadas que eram conhecidas, informando, então, com esses dados, que as outras obtidas para a construção do espaço geométrico, o espaço euclidiano de representação, foram calculadas por métodos matemáticos indiretos. Ao registrar essa informação, os cartógrafos também, indiretamente, estão declarando que a precisão pode não ser muito alta, que provavelmente ocorre desvios em relação à localização de elementos geográficos representados e a sua posição na realidade. Mas, como eu disse anteriormente, isso é notável, você deixar isso registrado é notável, porque permite também a gente calcular esse grau de precisão
e fazer as correções necessárias, caso seja de interesse fazer, né? É notável também destacar que é notável, que deve ser destacado, o fato de se encontrar registrados elementos que nem sempre estão presentes nos mapas históricos, mesmo os do início do século XX, é o fato deles apresentarem escala, orientação, os títulos e subtítulos, inclusive legenda nas figuras. Porém, ao mesmo tempo, isso é interessante também pontuar, que ao mesmo tempo que os responsáveis pelos mapas registraram sem disfarces, exageros, muitos exageros, e por causa disso mesmo, quer dizer, ao mesmo tempo que eles são rigorosos, eles não disfarçam alguns exageros que eles cometeram. E hoje, conforme combinado com a Lúcia, nós resolvemos expor um desses exageros, medindo um elemento, um acidente geográfico, que foi tratado na apresentação, concernente à largura do Rio São Francisco. Olha, e assim fizemos. No álbum, os mapas foram realizados com escalas diferentes. Não é o caso aqui de tratar das razões, eu já disse isso antes, né? Então, vamos para o que interessa. Eu vou pedir para o Daniel colocar o próximo slide, onde vai aparecer um recorte, um pormenor do mapa da prancha de Pirapora, que a Lúcia usou como referências para a gente calcular a largura do rio. Então, ela mediu da margem com o signo da cidade de Pirapora à oposta. Então, ela obteve essa medida e verificou que o rio foi representado com 3 milímetros de largura. Eu não sei bem como que essa imagem vai aparecer para todos que estão nos assistindo, vão nos assistir. É claro que esse pormenor foi ampliado, mas no papel, no formato em que ele foi considerando a altura e a largura do documento original, então, entre esses 2 pontos de referência que eu citei e que estão mostrados no slide, a largura, então, corresponde a 3 milímetros. Bem, a gente fazendo o cálculo, que também aparece aí no slide, a gente verifica o seguinte, que nesse trecho, quer dizer, na escala de 1 para 500 mil, 3 milímetros corresponde a 1,5 quilômetro. Pasmo, né? Então, é isso que a gente chama exagero, e um grande exagero, né? E é bom codificar os exageros, porque eles acrescentam outras perspectivas de análise. Mas, de qualquer maneira, se a gente bastaria ler, né, com mais cuidado a legenda colocada sobre o desenho da ponte, que está estampada na prancha, para se dar conta desse exagero. Como eu disse, os cartógrafos não procuraram esconder alguns exageros. No caso, a largura do Rio São Francisco, na região em Pirapora. Eles não procuraram esconder. Eu vou pedir novamente para o Daniel colocar o slide seguinte, em que eles apresentam um desenho belíssimo da ponte, ela é realmente muito bonita, e apresentam dados. Eles informam que a ponte ela tem 650 metros sobre o Rio São Francisco. Vocês viram o desenho esquemático, né, um signo representando essa ponte no pormenor que foi mostrado anteriormente. Quer dizer, aqui o rio, quer dizer, uma ponte ela vai muito além das margens do rio.
e a extensão dela é de 650 metros. De acordo com a escala do mapa, o rio teria 1,5 km de largura. Bom, procurando algumas informações, a Lúcia já tinha apresentado, ela falou do IEFA, que o IEFA fez um trabalho muito criterioso e bem feito a respeito do tombamento desse bem, e, de fato, eu verifiquei lá que a informação sobre a extensão é até mais favorável. Na verdade, ela compreende 694 metros, mas, mesmo assim, ela está muito longe, né? Quer dizer, uma ponte dessa cobrir uma extensão do Rio São Francisco de 1,5 km. Essa ponte está montante da cachoeira, das famosas cachoeiras de Pirapora. E quem conhece a região, ou mesmo verificando, quer dizer, uma carta topográfica que dá para ver o relevo, não é o caso dessa prancha, que ela é temática, traz mais informações temáticas. O rio, ele não se apresenta muito mais largo após a ultrapassagem dessa barreira, que representada pelas cachoeiras. Bom, a respeito desse exagero, então, nós fizemos questão, né, de tirar a dúvida. Mas tem outros fatos que eu gostaria de pontuar, assim, até para... como se fosse um consolo para a Lúcia, né? A Lúcia investiu muito nas pesquisas e constatou algo que é muito comum, infelizmente, no nosso país, a quantidade de esforços, ela constatou a quantidade de esforços que parecia ter sido despendido para tornar o rio navegável, né? E, de fato, isso depois foi esse esforço, ou as estruturas, os elementos que foram criados, eles ficaram obsoletos, ou as medidas foram descontinuadas, né? Mas é interessante a gente verificar, e eu vou pedir para o Daniel colocar um slide número 4, que trata da hidrografia de São Francisco. Eu procurei alguns dados atualizados, dados de 2020, quer dizer, em algum momento, novamente, a ideia de uma hidrovia envolvendo uma hidrovia no São Francisco, né, aproveitando alguns trechos do Rio São Francisco, se tornou realidade. Então, essa bacia, que tem mais de 641 mil quilômetros quadrados de área, que representa cerca de 7,5% do território nacional, e se distribui por Minas Gerais, a maior parte, a Bahia, Pernambuco, Alagoas, Goiás e Distrito Federal. Tem uma extensão navegável que, em 2020, foi, então, apresentada como 1.371 quilômetros, entre Pirapora, Juazeiro e Petrolina. E a largura média, essa mesma fonte que eu consultei, ela registra que a largura média do rio era em torno de 500 metros. Bom, então, muito longe da medida colocada pelos cartógrafos. Mas a Lúcia apontou muito bem. Eles usaram esse fator, né, largura, para tentar convencer, tendo em vista propósitos políticos e econômicos, né, como a Lúcia colocou, uma vocação entre aspas, né, da navegação, da ideia da hidrovia, ou da ideia mesmo de navegação do Rio São Francisco, do aproveitamento, né, do Rio São Francisco. Então, era algo, como a Lúcia colocou, discutido, importava na época,
isso tinha importância estadual, federal. Minas Gerais disputava com a Bahia a liderança desse projeto, então, mas os cartógrafos, então, tentaram, dessa forma, convencer. Aliás, como diria dois geógrafos, o Luc Cambrésis e o René de Maximi, no livro Cartografia em Debate que organizaram, é um clássico dos anos 90, do século passado, mas que ainda é um clássico ainda muito consultado. Então, eu não chamaria nem de clássico, mas tem outros autores que continuam tratando do que eles trataram. É um eterno debate que gira em torno da questão que eu vou agora particularizar para o álbum. Esses cartógrafos e organizadores, eles tentaram, com a construção dos mapas, representar ou convencer. Então, essa questão ela é eterna quando se trata de cartografia. Eu creio, aí é uma hipótese, pelos estudos que eu fiz, mas precisaria aprofundar, que eles tentaram ambos. Né? Já fica evidente, ou pelo menos já aparenta, né? Que eles tentaram ambos. Eu penso mesmo que eles tentaram convencer, mas também tentaram representar, e de acordo com alguns parâmetros, como sempre acontece na cartografia, de acordo com uma projeção, de acordo com uma escala, de acordo com orientação e tudo mais. Bom, mas eu falo que essa questão, convencer ou representar, é uma questão que está sempre presente, e usei os dois autores mencionados anteriormente, mas poderia ter citado outros, por exemplo, Yves Lacoste, quando ele dizia que a geografia, mas também pode se entender como a cartografia, serve, antes de mais nada, para fazer a guerra. Ou, como diz Monnier, como fazer os mapas mentirem. Né? Eles podem falar a verdade dentro de determinados critérios, ou também mentirem. Mas, apesar dos exageros, considerando, entretanto, os cuidados técnicos seguidos pelos responsáveis pelos mapas, seja pela acurácia e precisão alcançada pelos mapas, e também considerando as informações geográficas que eles apresentam, eu tenho a convicção de que o álbum merece toda a atenção que a Lúcia dedicou a ele nos últimos anos. Quer dizer, nós chamamos atenção para um exagero, mas, como eu disse, eu volto a insistir, ele tem qualidades técnicas. Eu acho que vale a pena celebrar a existência do álbum e de quem o adquiriu, guardou e herdou. Ele não é só uma peça curiosa, né? Ele é uma fonte de grande importância para as pesquisas da geografia e cartografia histórica do primeiro quartel do século XX. E eu digo isso falando que eu acho, que eu tenho certeza, né, que ele é essa fonte importante, porque eu acompanhei com muito cuidado os outros estudos que a Lúcia e a equipe e outros estudiosos desenvolveram após a primeira divulgação, vamos chamar assim, a primeira edição, né, do álbum no repositório digital. Mas eu gostaria de perguntar à Lúcia para ela expor para quem está nos assistindo e vai assistir algo a respeito. Então, eu pergunto o seguinte, se os estudos realizados posteriormente ao lançamento do álbum, em um repositório digital, se esses estudos confirmam o que eu acabei de dizer, quer dizer, que os autores procuraram representar além de convencer. E devolvo a palavra a você, Lúcia,
para você poder apresentar alguns dados que você encontrou, ou a importância desses estudos que fazem, que comprovam essa afirmação, de que eles também representaram, né? E agradeço a paciência, antes de passar a palavra para você e para a Cândida, a paciência que vocês tiveram de me ouvir até agora. A respeito disso, Márcia, ao longo do tempo, a gente conseguiu fazer alguns estudos, né? Julgando exatamente a qualidade técnica dos mapas, né? Foi possível a gente recuperar a história do trajeto da Estrada de Ferro Muzambique, que foi minha primeira monografia de história, né? E agora já sobre o apoio da BIOS, né? O geoprocessamento da BIOS conseguiu retalhar os várias pranchas dos municípios pelos quais a Estrada de Ferro passava e recuperou esses trajetos. Qual que é a importância disso? Porque quando a gente estuda no texto enxuto, sem ilustração, você ouve o nome das estações, você conta a história das estações, mas você não consegue espacializá-las, né, direto no território. E como esse território, parte dele foi inundado pela represa de Furnas, muitos desses territórios submergiram. Então, através exatamente dessa acurácia técnica, né, dos mapas, foi possível o pessoal da BIOS reconstruir, né, o trajeto da Estrada de Ferro. O mesmo foi feito com a bacia do Rio Sapucaí, que também sofreu, né, a inundação na época de Furnas, nos anos 50. Então, a recomposição dos mapas a partir do trajeto trouxe identificação de portos que foram inundados, portos que você estudava na fonte seca, mas você não sabe se estava na banda de lá, na banda de cá do rio. Então, isso exatamente está falando, a seriedade técnica que o Teixeira de Freitas e a equipe dele conseguiram imprimir para todo o território mineiro nos anos 20, que imagino, né, que os instrumentos de pesquisa e de ferição eram muito mais limitados que a gente tem hoje, conseguiu um trabalho que ainda hoje tem vigor técnico, né, de recuperação de territórios, de recuperação de memória, né? Além desse estudo, a gente fez também o estudo da navegação a vapor do São Francisco. Fomos pesquisando os trechos em que havia navegabilidade do rio. E é interessante, em todos os municípios da bacia, o Rio São Francisco, até onde a gente enxerga, está com um traçado mais exaltado, não vou dizer fora da escala, mas exaltado, né? que é uma pendenga para a gente discutir ainda por muito tempo. Ô, Lúcia, nós podemos admitir que está mesmo fora de escala, quer dizer, que a representação do Rio está mesmo fora de escala, né? Da escala adotada para o mapa. Mas quero realçar que foi importante ouvir a sua avaliação e a importância das pesquisas, a parte dos mapas, e o que eles permitiram recuperar. Então, reforçando mais uma vez o fato de que Teixeira de Freitas e equipe procuraram representar, não apenas convencer. Então, parabéns pela vitalidade do projeto. Obrigada de novo. Dando aí, seguindo aí o que a Márcia falou, esse é um trabalho que realmente encanta, né? E assim, eu me orgulho muito de ter participado na primeira fase, trabalhado com os municípios, e me surpreendi muito quando eu vi o trabalho seu agora com os povoados, assim, me surpreendi porque ao olhar os povoados, eu vi o que tem ainda para ser explorado nesses mapas, o que tem para estudos linguísticos para a gente poder registrar, porque o mapa é um documento histórico, né? Então, assim, ali nós temos a nossa dados, né, de tempos pretéritos aí, né, aqui no Brasil, quer dizer, nós temos dados de 100 anos e acidentes e topônimos assim que hoje a gente não usa muito, por exemplo, acidentes como Val, né, que é pouco utilizado,
O mapa recupera isso, é uma preciosidade linguística, constitui inclusive um fóssil linguístico, porque não é produtivo mais na língua, né? E assim, esses são topônimos assim, muito interessantes. Então, essa toponímia dos povoados, né? Alguns a gente acompanha, sabe que ao se tornarem, ao se desmembrarem, né? E se tornarem municípios, eles tiveram outros nomes, mas assim, o povoado que consta aí no mapa, é um período de transição que tem nomes pitorescos, né? Então, aquela seleção que você trabalha, né, ali com os nomes pitorescos, assim, a gente se delicia com aquilo, né? São nomes assim, você quer citar alguns aí? Você se lembra? Eu fiz uma cola aqui, Cândida, que eu adoro isso, né? Primeiro chamar a atenção nisso, assim, me impressionou muito, além da toponímia, né, a pouca assertividade que a gente teve, né? O nosso grau de sucesso, de identificação desses povoados foi muito pequeno. Então, me preocupa isso, o que aconteceu com esses povoados? Nem todos viraram distrito, nem todos viraram município, e nem todos estiolaram, né? Então, a gente perdeu essa memória. Então, acho que a toponímia, ela vem meio que cutucar as prefeituras, assim, o que aconteceu com esse povoado? Né? É um trabalho interessante de fazer. Então, isso me chamou a atenção, a pouca assertividade. Então, é como se Minas fosse algo que ela já não se conhece mais, porque esse povoado, a gente não conseguiu achar nas fontes que a gente consultou. Mas, em relação aos nomes, me chamou muita atenção a correlação entre eles, né? Então, se o município tem Val Grande, tem Val Pequeno, Buriti Grande, Buriti Pequeno, né? Essa brincadeira, assim, eu morei em Paraguaçu muitos anos, ia muito para a comunidade, então lá tinha Macuco de cima, Macuco de baixo. Eu não sabia identificar o que era Macuco de cima e Macuco de baixo, mas todo mundo sabia, só eu que não sabia, né? Então, são coisas que são aprendidas de geração em geração e vão se perdendo, né? Mas a lista dos nomes pitorescos que eu achei, que minha cola está assim, ó. Tem Viva Povo, Mexerico, Coração de Porco, Corpo que Ronca, Angu Duro, 30 Réis, ou 30 Reis, Quebra-Pé, Terra Fofo ou Quebra. E é interessante que esse nome aparece 2 vezes em municípios distintos. Cachorra Parida, Bem Posta, Invejosa, Vale da Gorda. Ainda tem um que eu adoro, que eu acho maravilhoso, quando eu tenho com a minha família, que tem os Vieira Bravo e os Vieira Manso. Então, assim, é um jeito delicioso, né, de nomear os lugares, e eu acho que tem material ainda para a gente explorar durante muito tempo ainda e recuperar essa doçura da língua, né, que os topônimos trazem, né? Na verdade, quando você trabalha com os mapas, principalmente quando você vai aos povoados, você vai às estradas de ferro e às estações hoje desaparecidas, você está fazendo a arqueologia da palavra. Né? Você está trabalhando, procurando aquela palavra ali, e você trabalha, burila aquilo ali, para deixar assim, um caminho aberto para a linguística, para a geografia, para a antropologia, para quem trabalha com patrimônio, para diversas áreas, né? Porque os topônimos não são só os nomes de cidades, nomes de municípios, mas também essa toponímia, até mesmo desaparecida, ou que a gente acha que está desaparecida, como é o caso desses que você citou, alguns que você citou aí, mas muitas vezes ainda continua como um nome de pasto, né, como alguma localidade assim pequena que não é registrado no IBGE, não é, Márcia? Mas que a gente, ao realizar uma pesquisa de campo, que a gente ainda garimpa esses nomes, né? Então, esses nomes, eles encantam, e para um estudo linguístico, né, de épocas pretéritas, assim, isso é um filão. Então, Eu acho. eu fiquei assim encantada com essa segunda fase, né, desse seu trabalho, né, com os povoados, e assim me encantei mesmo. Gostei muito também dos povoados formados com inho, porque o inho é um
uma característica do português mineiro, né? E você registra 28 povoados com inho, né? É interessante, é cachoeirinha, corguinho, curralzinho, né? Essa coisinha delicada, né? Que não se caracteriza o inho, não é só a questão do diminutivo, mas também a questão da afetividade, a questão, muitas vezes, também do pejorativo, né, do pouco caso. Então, ou às vezes até uma derivação, né, que também foge a tudo isso. Então, a gente tem aí novas palavras formadas, né, dentro aí do campo da onomástica, que é também um campo fértil para a linguística, né? Então, eu acho que essa microtoponímia, né, que você apresenta aí no álbum, a gente que você levanta, né, isso assim, que vai caracterizar muito o português mineiro. Né? Que assim a questão da oralidade dos estudos, quem trabalha com oralidade, né, é uma fonte preciosa. Então assim, não, esse lugar se chamava só isso, não. O topônimo também ele tem esse poder de ser uma marca histórica ali, né, que ficou guardada, né, como um signo linguístico em forma de topônimo, né? Mas que é um registro que constitui dados para estudos, como eu disse, de épocas pretéritas. Né? Então, para quem está trabalhando com diacronia, por exemplo, trabalha com português contemporâneo, volta ao passado, encontra no álbum também um campo fértil. Agora, eu achei assim, muito interessante também você entrar na questão das estações ferroviárias. As estações ferroviárias, assim, eu acho um filão linguístico também para a gente trabalhar, não é? O que você me diz dela? Cândida, eu fiquei encantada, né? Porque se a gente pegar só os povoados e abandonasse as estações ferroviárias, o trabalho ia ficar muito capenga, né? Teria um rigor metodológico talvez mais bacana, mas ficaria privado de informações muito preciosas, né? Porque, de fato, a estrada de ferro, ela engendrava, né? Toda uma ocupação em torno, e é muito curioso, né? Isso é muito legal, porque você tem alguns desenhos de estradas de ferro projetadas, com o nome de estações já delineadas, e essas estradas não serão implementadas. Então, a gente, inclusive, ficou meio na dúvida, coloca ou não coloca. Então, esse é um pouco do caráter enaltecedor que a gente estava discutindo com a Márcia, né, do álbum. Então, o álbum é um retrato muito bem, um autorretrato, né, muito, muito favorável, que nos fazia de si próprio, né, que é um estado absolutamente cortado pelas estradas e tal. E chama muita atenção nos nomes das estações ferroviárias, né, que notadamente elas pegam o nome original para adotar o nome do engenheiro, adotar o nome do presidente da estrada de ferro, da mulher do fazendeiro que doou a terra para construir. Então, pega aquele nome, não vou dizer primitivo, aquele nome espontâneo, estou chamando de espontâneo aqui por minha conta, rapidamente ele é trocado para atender algum agradecimento, alguma coisa, alguma homenagem, né? Mas assim, os nomes primitivos ou espontâneos são muito interessantes também, né? Agora, interessante que a gente vê também a força da estrada de ferro, né? Alguns lugares, né? Alguns não acredito, até que muitos, né? Havia o povoado com o nome, aí entra a estação da estrada de ferro e a estação passa a substituir o nome do lugar. Né? Por exemplo, o que aconteceu no município de Acaiaca, né? Na zona da Mata Mineira, antiga zona da Mata, né, Márcia? Que agora não é chamada assim pelo IBGE, mas era Capela do Obá, né? Aí Acaiaca era um nome que era desconhecido na região,
mas um dos engenheiros que trabalharam na construção da ferrovia trouxe esse nome, parece que daquela região de Diamantina, e colocou o nome na estação ferroviária. E esse nome substitui, aí depois era a Capela do Obá do Furquim, né? E depois se tornou a Caiaca. Houve uma mudança total, né, do topônimo por influência da Estrada de Ferro. Aí, andando um pouquinho assim na Estrada de Ferro, tinha um distrito que se chamava Retiro, quer dizer, era lugar que tiravam leite, né? Mas aí o que aconteceu? Toda aquela parte da rede, daquela região ali, eles resolveram, né, na época, que seria nome de pessoas que lutaram pela independência do Brasil. Então, há algumas outras estações que têm o nome de Inconfidentes, mas antes, essa Bom Retiro se tornou Felipe dos Santos, é um distrito. Quer dizer, isso mostra a força da estrada, né, da estrada de ferro e mostra também essa questão da língua, né? Porque é claro que há toda essa quando você traz um topônimo de fora, mostra que povos ou outras pessoas que não eram da região trazem um dialeto diferente, trazem um falar diferente e aquilo, né, vai se alterando. Então, assim, a toponímia, né, não só de município, mas também das estradas de ferro, também dos povoados, elas são marcas, né, são pistas para nós que trabalhamos com linguística histórica, porque elas vão apontando caminhos, né? E isso, assim, isso realmente me encanta, sabe? O trabalho é lindo. Me chamou a atenção também, Cândida, a repetição dos topônimos. Dentro de um próprio município, você tem repetição do mesmo topônimo, é algo absolutamente alucinador, e ao longo dos municípios todos, né? Então, eu fiquei pensando nisso, se seria possível fazer um repertório dos nomes que parecem com certa incidência, tipo assim, Boa Vista, Bom Sucesso, Campo Grande, são nomes que muito difícil que nenhum povoado traga esses nomes. Quer dizer, quase que um repertório mínimo, né, dos nomes que eram dados, porque as pessoas não sabiam, não conheciam, como hoje a gente conhece, né, os nomes já dados. Então, me parece que é possível fazer um repertório mínimo dos nomes com maior incidência. Se você pegar aquela relação dos povoados, jogar numa planilha de Excel e jogar um site um software qualquer que informe, né, quais são as redundâncias, você vai ter um extrato do pensamento do mineiro sobre o território. Não, e principalmente quanto à paisagem, né? Então, a gente vai ter muito Boa Vista, Bela Vista, né? Monte Alto, Buriti, né? Não é, Márcia? Agora, tem alguns também que mostram onde os tropeiros paravam, é o tal do pouso alto, né? No território mineiro, nós temos um monte de pouso alto, né? Pouso alto daqui, pouso alto dali. Outra banda, por exemplo, que é um nome também que hoje não é um nome que a gente... produtivo, né, no léxico toponímico. Então, assim, aquilo que na toponímia nós chamamos de animotopônimo, né, é muito comum. E eu acho que também os sociotopônimos, que são esses que Engenho, Parada, Burita, que também desapareceu no léxico da língua portuguesa contemporânea hoje, né, que é um termo em desuso, né, que está ligado às estações ferroviárias. Então, assim, é muito lindo, né? A gente entra no álbum, a gente entra na história, e na geografia, e na linguística, e no patrimônio, e aí vai, né? E vai, não para mais. Não para mais. Ô, Lúcia, eu conheço bem esse sentimento de frustração que você está expondo, quer dizer, de ter encontrado, de não ter conseguido reconstruir a história das localidades que você identificou nos mapas. Isso me aconteceu quando eu estava organizando o repertório, o repositório, melhor dizendo, digital de dados sobre a toponímia mineira, que compreendeu dados levantados a partir de mapas do período colonial e joanino.
uma percentagem grande das localidades levantadas também eu não consegui identificar no espaço atual. Aconteceu algumas vezes de eu conseguir reconstruir a história daquela localidade, de como que ela se transformou, ou ela foi, vamos dizer, ela evoluiu, porque era um arraial próspero e na atualidade não é nem sede distrital, né? Aconteceu acidentalmente, eu procurando alguma outra informação, encontro uma pista para trabalhar, então, com aquela localidade topônica que eu tinha conhecimento. Mas eu descobri também, trabalhando na atualização e ampliação desse repositório digital sobre os topônimos históricos, que a gente pode trabalhar mais sistematicamente, procurando, analisando, e aí acho que para você também vai ser de interesse, quer dizer, eu dividi essa informação procurando usar cartas topográficas. Eu gostaria de lembrar que o Exército brasileiro, ele começou muito cedo no século XX, quer dizer, muito cedo, que eu digo para nós, né, no Brasil, no século XX, a elaborar essas cartas. No Instituto mesmo, nós temos algumas na nossa mapoteca que pode ser consultada, a mapoteca que pode ser consultada num cenário de pós-pandemia, cartas que foram elaboradas, acho que elas datam do final dos anos 20, dos anos 20. Mas não é só... você tem outros também, outras instituições que têm essa memória, né? Como, por exemplo, o IBGE e até um órgão da Fundação João Pinheiro, o NIT, é o Núcleo de Informações, é um núcleo de informações territoriais. Esse núcleo, ele sucedeu, quer dizer, aliás, não sucedeu, ele assumiu as competências, todas aquelas obrigações do IGETEC, que, por sua vez, já tinha assumido as do IGA. Então, na Fundação João Pinheiro, a gente encontra também essa memória. Então, você vai sair do mapa da década de 20 e vai tentar caminhar em outros mapas, em outras cartas que foram feitas posteriormente, e tentar reconstruir, procurar aquelas localidades e reconstruir sua história. Aliás, eu estou me lembrando aqui, eu vou pedir para o Daniel, depois, quando ele for editar esse vídeo, ele colocar informações sobre o NIT e sobre um decreto que data do final dos anos 30, de Getúlio Vargas, que obrigou os municípios a elaborar, todos os municípios mineiros naquela época, a elaborarem uma carta topográfica. E o NIT, que eu me referi anteriormente, ele guardou, ele é o guardião, ele é guardião dessas cartas. Deve ter outras instituições também que têm, mas eu tenho certeza que ele é guardião desse conjunto. E é um conjunto apreciável de cartas, porque, pelo texto que eu vou pedir para o Daniel colocar, vocês vão verificar que a pena era muito grave, caso os municípios não atendessem, né, o que foi decretado. Eles perderiam a autonomia e teriam o seu território anexado a outro município, que, por sua vez, teria o prazo, novamente, de 1 ano, eu esqueci de dizer isso anteriormente, mas nesse decreto
os municípios tinham o prazo de 1 ano para poder organizar os mapas, mesmo que não fosse muito bem assim, elaborados com os melhores, os grandes, maiores cuidados, mas tinha que obedecer um mínimo que foi exposto, foi divulgado pelo Conselho Nacional de Geografia. Então, essa informação é importante, porque pode ser uma fonte muito interessante, porque esses mapas foram feitos em 1938. Consultá-los pode trazer mais informação. É claro que esse caminho que eu estou apontando vai dar trabalho, vai fazer você voltar de novo para os mapas, mas procurar outras fontes além dos dicionários. Você vai ter que palmilhar de novo os mapas, trabalhando com uma orientação que nós vamos chamar de topológica, para definir se aquela localidade é a mesma que você encontrou na prancha do álbum, que foi divulgado em 27, e trabalhando topologicamente, a gente usa referências de rio, pontos cardeais, etc. Mas costuma, pela experiência que eu tenho, costuma ser mais produtivo trabalhar com essas referências do que, às vezes, usar o processo de georreferenciamento desses mapas e fazer as comparações. Bom, então, algo, são ideias, né, são sugestões que eu deixo para você, né, um caminho, né, um caminho que talvez você possa querer seguir, se tiver oportunidade. Então, Lúcia, ele é um longo caminho, que você terá pela frente. Eu espero que realmente você prossiga com essa pesquisa e para nossa alegria. Muito obrigada, né? Mais uma vez foi uma aula e cada vez que a gente conversa, descobrimos aí novas formas de explorar o álbum, né? Então, assim, vida longa para você, né? Para você poder dar conta de explorar muito esse álbum, né? Agradeço também a Márcia, né, Márcia, pela ideia de trazer a Lúcia aqui, realmente foi uma ótima ideia, ao Instituto Histórico e Geográfico pela disponibilidade e ao Daniel por estar aqui nos assessorando. Muito obrigada. Esperamos novas lives, né? Aí com o álbum, assim que tiver outras notícias. Muito obrigada, foi um prazer enorme, é meu tema predileto. Muito obrigada.